Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam em vossos corações. Antes de começarmos mais uma exposição da Palavra de Deus, estamos em Romanos capítulo 4, eu gostaria de fazer uma observação em relação a um vídeo, um desses últimos que eu publiquei aqui a respeito de Romanos 4, é onde eu faço uma análise da menção que Paulo faz a Davi no capítulo 4, dos versículos 6 a 8. Eu tenho para mim que este foi um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui na TV Caminho Livre. E, no entanto, é um dos vídeos com menos audiência. Olha, se você gostaria de entender o porquê que Deus jamais imputará pecado a um seu filho, um filho verdadeiro, assista esse vídeo. Esse vídeo é de suma importância para que nós tenhamos o entendimento verdadeiro da palavra a respeito desse assunto tão delicado, tão grave, tão importante e tão necessário para os cristãos agora, especialmente nesses dias em que nós vivemos, dias de muita incerteza, dias de muitos questionamentos, dias em que nós cristãos estamos sendo perseguidos de todos os lados, de todos os modos, não é? Não é só com ameaça às nossas vidas, é com a ameaça de nós perdermos a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de agirmos de conformidade com a nossa consciência moral, espiritual, religiosa. Nós estamos gradativamente perdendo esses direitos. Estamos em guerra, é uma guerra entre dois mundos, entre duas cosmovisões. Nós que militamos no cristianismo e procuramos nos assegurar de que estamos sendo guiados e orientados pela palavra de Deus, estamos numa guerra espiritual com outro mundo, é o mundo das trevas, é um mundo diabólico, demoníaco, que se expressa através de políticas, de ativismos, os mais diversos, praticamente em todas as áreas. Nós vivemos num mundo de ativismo político, ativismo judicial, ativismo jornalístico, né, ativismo publicitário, enfim, ativismo em tudo quanto é área, né? E nós cristãos estamos sendo atacados nos nossos direitos. Sabe, nesses dias de muita incerteza, é bom a gente se firmar na palavra de Deus, é bom a gente manter os pés bem fincados no chão do verdadeiro evangelho. Assista o vídeo, né, um desses últimos vídeos, onde eu trato de Davi e a não imputação de pecados. Como é que Paulo entende essa questão, por que ele inseriu Davi, né? Juntamente com o exemplo de Abraão. E bom, aqui no capítulo 4, a partir do verso 13, logo depois de falar do exemplo de Davi, Paulo volta a falar de Abraão, diz que Abraão não foi justificado por obras da lei, e Paulo menciona aqui a questão da circuncisão. Abraão recebeu a justificação de Deus quando ele creu na palavra de Deus, de que Deus faria dele uma grande nação, tão incontável quanto as estrelas do céu, com um número de pessoas incontável, né? Uma grande nação, tão numerosa, era essa a expressão que eu estava buscando aqui na memória, né? Tão numerosa quanto as estrelas do céu. Então, quando ele crê nessa promessa de Deus, num momento, numa circunstância, num período, numa situação da sua vida em que ele se via impotente, incapaz em todos os aspectos, né, de observar alguma espécie de força ou capacidade inerente em si mesmo, para quem sabe ajudar Deus a cumprir a sua promessa, Deus aparece a ele tinha por volta de 100 anos de idade, Sara por volta de 90 anos de idade, além de estéril, velha, né, já impossibilitada, mesmo que não fosse estéril, ela já estaria impossibilitada de dar um filho a Abraão, né? Então os dois, aquele casal se vê numa condição de impotência total, né?
naquela circunstância de suas vidas, Deus aparece e promete: olha, eu vou fazer de você uma nação tão numerosa. Você pode contar as estrelas que há no céu? Não. Assim será as nações que surgirão de você, Abraão. Abraão creu nessa promessa maravilhosa de Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Foi creditada a justiça divina a ele, né? E depois disso ele é circuncidado. Alguns anos depois é que ele é circuncidado. Deus faz um pacto com Abraão, né? Ele é circuncidado ali. Deus então pede para que Abraão inicie o rito da circuncisão entre o povo de Israel. E a partir daquele instante, todo macho, no 8º dia de vida, deveria ser circuncidado. Somente os bebês machos deveriam ser circuncidados ao 8º dia. Há muita especulação a respeito disso, do porquê desse corte, né, no prepúcio do órgão masculino, né? Há muitas especulações a respeito disso, há muitas interpretações, digamos, mais tipológicas, né, do porquê que Deus mandou Abraão cortar o prepúcio, né, do órgão masculino, né, ao 8º dia de vida. Há muitas especulações, como eu disse, mas esse não é o foco do nosso estudo aqui. O fato é que Abraão não foi justificado por obras da lei. E existe a nova perspectiva em Paulo que trabalha essa questão de um ponto de vista étnico, nacional, né, dizendo que o que Paulo trata nas suas epístolas, especialmente aqui em Romanos, em Gálatas e outras tão importantes quanto estas duas, né, Efésios e outras mais, é a questão entre judeus e gentios e não propriamente a questão de como as pessoas se salvam. E aí essa nova perspectiva em Paulo vai dizer que as obras contribuem para a justificação do crente, né? É uma nova perspectiva, e uma nova perspectiva que já nasce falida, né, em suas raízes, em sua essência, porque o que Paulo deixa claro aqui, tanto na epístola de Romanos, como na epístola de Efésios, de Gálatas e nas demais epístolas, onde ele trata da questão da justificação, é que essa questão étnica, né, e a questão das obras da lei, elas não têm nenhum tipo de influência no fato de Deus nos justificar. Ela não motiva Deus a nos justificar, ela não serve como base para que Deus nos justifique, não é? E é isso que nós estamos vendo aqui. Então Paulo cita essa questão de Abraão, olha, dizendo para o judeu o seguinte: Abraão não tem de que se gloriar, não há motivo para ele se jactar, para ele se gabar. Por quê? Porque ele foi justificado, né, quando ainda nem a lei de Deus havia sido promulgada, da forma como ela foi promulgada através ali de Moisés, já no deserto, logo após a libertação do cativeiro egípcio, né? Então não havia um conjunto de leis já promulgadas, leis de Deus promulgadas. Então Abraão não tinha nem como, né, obedecer à lei, e muito menos a circuncisão. A circuncisão não havia sido aplicada por Deus ainda, né? Deus não havia instruído nem orientado Abraão a se circuncidar. Então ele foi justificado antes de ser circuncidado. E a circuncisão é que, digamos, selava a identidade do cidadão como pertencendo a Israel. Nenhum cidadão, né, macho, se ele não fosse circuncidado, ele não seria considerado filho de Israel, né? Ele, para ser considerado como filho de Israel, ele teria que ser circuncidado, né? Antes de ser circuncidado, ele não poderia ser considerado como um filho de Israel, né? Alguém pertencente ao povo de Israel. Então a circuncisão, ela, do ponto de vista ritual e tipológico, ela se torna o selo, né? Como diz Paulo aqui, no capítulo 11, no capítulo 4, verso 11. E recebeu, a respeito de Abraão ele está falando, né, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. A circuncisão tinha este propósito, indicar que a justiça de um verdadeiro filho de Deus, ela vem com a fé, ela vem com a fé,
não é? Nem é propriamente o rito da circuncisão que faz com que uma pessoa seja automaticamente justificada diante de Deus. Ela era circuncidada, mas não cria em Deus, então ela não seria justificada. Né? Paulo trabalha essa questão aqui também. Né? Olha, alguns não creram, mas o fato de alguns não terem crido não invalida as promessas de Deus. Deus continua sendo fiel ao pacto que ele fez com seu povo. Certo? Então Paulo trabalha essa questão. Abraão não foi justificado por obras e continua massificando isso, né? Enfatizando muito bem isso. Aqui no verso 13, deixa eu ver aqui o tempo já decorrido de gravação. Eu já estou no final do vídeo, né? Impressionante como o tempo passa. Mas vamos analisar então pelo menos o verso 13, que serve de introdução para o resto das nossas considerações sobre Romanos capítulo 4. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Né? Alguém vai dizer o seguinte, está vendo, não havia promulgação da lei moral de Deus ainda. Né? Então, é óbvio que Paulo está tratando aqui como obras da lei a questão dos sinais peculiares, né, do cidadão que era pertencente ao povo de Israel. Circuncisão, guarda do sábado, alimentação kosher. Mas é bom que se diga o seguinte, se não havia promulgação de leis morais ainda, de forma pública, da forma como Deus as publicou através de Moisés, também não havia nenhuma lei cerimonial, porque o povo de Israel estava nascendo justamente ali, com o chamado de Abraão. Então não havia também essa questão de cerimonialismo, né? de símbolos, de cerimônias típicas, ou cerimônias que apontavam para uma realidade ulterior. Nada disso havia. Né? E Paulo faz questão de, junto com Abraão, citar o exemplo de Davi. Davi não cometeu pecados litúrgicos ou cerimoniais. Davi cometeu pecados gravíssimos, primeiro contra Deus e depois contra os seus próximos mais próximos. Não é? Nós conhecemos muito bem a história de Davi e os pecados horríveis que ele cometeu. Pecados morais, né? De âmbito moral, de âmbito espiritual. Né? Então Paulo, ele insere Davi aqui na questão de Abraão também, junto com Abraão, para deixar bem clara essa questão, gente. Deixar bem clara essa questão. Se Abraão e Davi, os dois nomes proeminentes do povo de Israel, não foram justificados mediante a lei, nós também não. Nós também não. E Paulo, ele vai deixar bem claro que isso serve tanto para judeus, né, os circuncisos, os da lei, e para os gentios, os incircuncisos, que não eram da lei, certo? E aqui no verso 13 ele simplesmente reenfatiza isso, não foi por intermédio da lei que a Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Promessa de ser herdeiro do mundo. Aí os arminianos, né, se enchem de graça para cima da gente e dizem, está vendo? Salvação é para o mundo. Né? Aí a gente tem que questionar o seguinte, essa salvação para o mundo, né, que vocês afirmam, significa cada criatura, lá vamos nós de novo, né? Significa cada criatura da face da terra, né? Sem exceção? É isso que vocês querem dizer? Porque é isso que os arminianos querem dizer, né? Que a salvação ela foi estendida a toda a criatura, né? Sem exceção da face da terra. É salvação para o mundo inteiro. Quando, na verdade, nós já deixamos claro aqui que a salvação é para o mundo inteiro, sim, sem distinção de cor, de etnia, de nacionalidade, sem distinção de língua, sem distinção de padrão social, sem distinção, outras distinções culturais, religiosas. É sem distinção, não sem exceção. Entendem? Então, a Abraão coube a promessa de ser herdeiro do mundo, porque os justos, segundo o Salmo 37, versículo 11, herdarão o que mesmo? Herdarão a terra, os justos. Mas quem é justo? Aquele que obedece lei para ser justo? Aquele que guarda cerimônias para ser justo?
Aquele que obedece às normas da sua igreja para ser justo? Não, aquele que crê em Jesus. Agora, só arrematando esse vídeo, para fecharmos. Isto não significa que a lei foi abolida. Paulo deixa isso muito bem claro em Romanos 3:31. Isso não significa que a gente tem que viver uma vida dissoluta, sem limites, sem regras. Não é isso, né? E quando nós estivermos tratando do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, nós vamos falar sobre a santificação, sobre a importância da santificação na nossa vida. Não mais como condição sine qua non. Santificação não é condição de salvação, certo? Santificação não é condição de salvação. Se santificação fosse condição de salvação, eu daria um único exemplo de alguém a quem Jesus prometeu a salvação, mas que, por conta do entendimento hoje predominante entre pelagianos e arminianos, ele não estaria muito bem salvo, né? Que é a questão do chamado, né? Bom ladrão, né? Que se arrepende lá na cruz. E Deus promete a ele o reino dos céus, né? Então, a santificação nunca foi, não é e jamais será a condição sine qua non, ou pré-requisito de salvação, certo? A fé é aquilo que, dentro da justificação, se opõe às obras da lei. No quesito justificação, fé e obras da lei estão em franca oposição, né? São conceitos mutuamente excludentes. Agora, a santificação é necessária, né? Como gratidão por tudo que Deus fez por mim, agora eu vou me esforçar para me santificar. Essa é a lógica evangélica. E não a lógica adventista que diz o seguinte: não, se a gente pregar demais graça, a gente falar de evangelho, de salvação demais, o povo relaxa, haverá um relaxamento moral e não haverá reavivamento e reforma. É o contrário, a Bíblia deixa claro o seguinte: Paulo, primeiro ele fala da ira de Deus, né, sobre todos, estão todos debaixo do pecado, judeus e gentios, e aí ele vem apresentando a justiça salvífica de Deus, que se concretiza na nossa vida pela fé em Jesus, o Messias, que assume nossa culpa, nossa condenação e em troca nos dá a sua justiça. Só depois ele vai tratar de santificação. Só depois. Nos capítulos 6, 7, 8, lá no capítulo 12, ele também fala muito sobre essa questão, né? Então, nós vamos tratar desses assuntos, cada assunto no seu devido tempo e conforme a palavra de Deus for nos orientando, ok? Eu encerro esse vídeo. No próximo vídeo a gente analisa Romanos 4 a partir do versículo 14, tá certo? Que Deus, através do Espírito Santo, unja o seu entendimento. Em nome de Jesus. Amém.